E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a correção do PET 4 do segundo ano do ensino médio, referente à semana 2, aí de Física. Então vamos lá. Questão 1. Uma máquina de Carnot opera entre uma fonte quente, cuja temperatura é 400 Kelvin, e uma fonte fria a 280 Kelvin. Determine o rendimento dessa máquina. Então, qual que é o rendimento dessa máquina? 60%, 32%, 30%, 40% ou 44%. Então, vamos lá. Eu coloquei a temperatura da fonte quente, 400 Kelvin, e da fonte fria, 280 Kelvin. Então, qual vai ser o rendimento aí? Como a gente sabe, o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Lembrando que essas temperaturas têm que estar na escala Kelvin. Então, vai ficar 1 menos temperatura da fonte fria, 280 Kelvin, sobre temperatura da fonte quente, 400 Kelvin. Corta Kelvin com Kelvin, 0 com 0, 28 sobre 40, 0,7. Então, vai ser 1 menos 0,7, que dá 0,3. 0,3 vezes 100%, 30%. Então, a resposta correta da questão 1, alternativa C, 30%. Beleza? Questão 2. Um motor térmico trabalha nas temperaturas de 2.000 Kelvin e 700 Kelvin, apresentando um rendimento de 40%. Esse rendimento que o motor apresenta é o máximo que ele pode alcançar? Justifique aí a sua resposta. Então, vamos lá. O que nós temos aí? A gente sabe que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica pode ter rendimento maior que a máquina de Carnot operando com as mesmas temperaturas, né? Então, assim, o rendimento máximo dessa máquina será, a gente tem aí esse enunciado da segunda lei da termodinâmica. Então, eu vou calcular o rendimento de uma máquina térmica de Carnot operando com essas duas temperaturas, que a gente já fez até na questão anterior. O rendimento 1 menos temperatura da fonte fria sobre a quente, 1 menos 700 sobre 2.000, que dá 0,35, 1 menos 0,35, 0,65, que corresponde a 65%. Então, se eu tiver uma máquina térmica de Carnot operando entre essas duas temperaturas, o meu rendimento é 65%. E pela segunda lei da termodinâmica, o rendimento máximo é 65%. Então, logo, o rendimento de 40% dá o rendimento máximo dessa máquina térmica, que é de 65%. Então, o rendimento máximo dessa máquina é de 65% e não 40%. Beleza? Questão 3. Uma máquina a vapor em cada ciclo retira 100 calorias da fonte quente e realiza um trabalho de 90 joules. Com base nessas informações, calcule. Lembrando que uma caloria é 4,18 joules. Na letra A, o rendimento dessa máquina. Então, vamos calcular o rendimento dessa máquina. Ele me deu que a quantidade de calor retirada da fonte quente é de 100 calorias, 100 vezes 4,18, 418 joules. E o meu trabalho aí é de 90 joules. Então, meu rendimento, qual que vai ser? Vai ser o meu trabalho realizado dividido aí pela quantidade de calor retirado aí da fonte quente. Então, se eu realizei um trabalho de 90 joules, sendo que eu peguei 418, qual foi o meu rendimento? 90 dividido por 418, 0,215, ou 21,5%, certo? Esse daí eu não estou usando a segunda lei da termodinâmica, tá? Estou usando o rendimento normal, que é o trabalho realizado dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente, certo? Na letra B, a quantidade de calor em calorias que ela rejeita para a fonte fria. Então, muito bem. Ele me deu, novamente, os dados aí, 100 calorias ou 418 joules e realizou um trabalho de 90 joules. Então, pelo princípio da conservação da energia, então o trabalho realizado vai ser o quê? A quantidade de calor que eu retiro da fonte quente menos a quantidade de calor que eu rejeito para a fonte fria. Então, de onde foi esse calor que tirou da fonte quente e que não foi para a fonte fria? Foi o trabalho realizado. Então, ele realizou um trabalho de 90 joules, sendo que ele tirou 418 da fonte quente e QB é o que eu quero saber. Então, QB está negativo, vai positivo, e o 90 positivo vai negativo. Então, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, o QB, vai ser 418 joules menos 90 joules, que me dá 328 joules. Só que o problema pediu em calorias. Então, o que eu faço? Eu divido por 4,18.
Então, isso aí me dá aproximadamente 78 calorias. Então, a quantidade de calor em calorias que ele rejeita para a fonte fria, 78 calorias. Certinho? Questão 4. Em uma feira científica, um participante afirmou ter construído uma máquina térmica que, a cada ciclo, retirava a quantidade de 60 calorias de calor da fonte quente e realizava um trabalho de 250 joules. Com base no que você aprendeu sobre a segunda lei da termodinâmica, seria possível a máquina desse participante? Justifique a sua resposta. Então vamos lá. Ele diz que está retirando da fonte quente 60 calorias. 60 vezes 4,18 dá aproximadamente 250,8 joules. E o meu trabalho aí que ele está realizando, 250 joules. Então vamos calcular o rendimento aí. Meu rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Dá aproximadamente 250 dividido por 250,8, isso aí dá aproximadamente 1, ou seja, o rendimento dessa máquina é praticamente 100%. Então, olha aí, entretanto, esse fato contraria a segunda lei da termodinâmica, que garante ser impossível um rendimento de 100%, pois sempre haverá energia sendo transferida para a fonte fria, o que nos leva a concluir que a temperatura da fonte fria seria o zero absoluto, sendo impossível um sistema chegar a essa temperatura. Então, essa máquina é possível? Não, porque ela está tendo um rendimento aí bem próximo de 100%, praticamente de 100%. Certinho? E a última questão aí do Enem 2014, as máquinas térmicas foram aprimoradas durante a primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. O trabalho do engenheiro francês Nicolas Leonard Sadi Carnot, que notou a relação entre a eficiência da máquina a vapor e a diferença de temperatura entre o vapor e o ambiente externo, foi fundamental para esse aprimoramento. A solução desenvolvida por Carnot para aumentar a eficiência da máquina a vapor foi: letra A, reduzir o volume do recipiente sob pressão constante. B, aumentar o volume do recipiente e reduzir a pressão proporcionalmente. C, reduzir o volume do recipiente e a pressão proporcionalmente. D, reduzir a pressão dentro do recipiente e manter seu volume. Ou letra E, aumentar a pressão dentro do recipiente e manter seu volume. Pois bem, eu vou passar a carroça na frente dos bois. A resposta correta aí é a alternativa E. É aumentar a pressão dentro do recipiente e manter seu volume. Por que isso acontece? Dá uma olhadinha aí. A gente sabe que o rendimento é o trabalho efetivo dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Então, se eu quero aumentar o meu rendimento, o que eu tenho que fazer? Ou eu aumento o meu trabalho realizado, ou diminuo a temperatura, a quantidade de calor que eu retiro. Então, eu vou aumentar aí o meu trabalho. Então, essa setinha para cima quer dizer que eu quero aumentar o trabalho realizado. Mas quem que é o trabalho? Trabalho é pressão vezes a variação de volume. A gente viu lá no bimestre passado. Então, para eu aumentar o trabalho, o que eu tenho que fazer? Ou eu aumento a pressão ou eu aumento o volume. Nesse caso aí, para eu ter uma eficiência bem maior, o que eu vou fazer? Eu aumento a minha pressão, então aumento a pressão dentro do recipiente e mantenho o volume. Então, a resposta correta da questão 5, alternativa é. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola e até a próxima videoaula. Pessoal, forte abraço, valeu!